Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno Ishi. Bem-vindo a esse canal. Nesse canal eu falo sobre o meu trabalho, que é como corretor de seguros e outras coisas que envolvem o meu trabalho aqui no Japão. Bem-vindo você que não é inscrito nesse canal, se inscreve nesse canal. Nesse canal eu falo sobre várias coisas do meu trabalho aqui no Japão, como corretor de seguros, compra e venda de carro, coisas relacionadas a carros e seguros. Beleza, pessoal? Se inscreve aí, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos, porque hoje a conversa é um pouco séria. Bom, pessoal, conversa de hoje eu quero falar sobre acidentes, que é uma coisa que acontece não muito comigo, mas acontece bastante por aí. No vídeo de hoje eu quero falar sobre relacionado ao acidente e as outras coisas que envolvem o acidente por trás também. Nesse trabalho, né, às vezes o meu número ele roda para várias pessoas e às vezes alguém me liga falando tal pessoa me indicou e eu nem sei quem é essa pessoa. Então às vezes uns números meio estranhos me ligam, não sei da onde veio, da onde surgiu essa pessoa, e às vezes eu fico sabendo de coisas que nunca tinha acontecido comigo. A pessoa tá passando por alguma dificuldade, tem alguma dúvida sobre como resolver algumas coisas, e isso eu aprendo bastante com isso também. Fico sabendo de coisas que eu nunca passei e é uma coisa que eu posso estar esclarecendo também, porque eu estudei um pouquinho, pesquisei sobre o que eu vou falar hoje também, para não estar falando coisa errada. Uma pessoa me ligou esses dias falando que um conhecido dessa pessoa causou um acidente e chegou uma multa de 400 mil para essa pessoa. E a pessoa estava muito brava com isso e que não entendia o porquê daquilo. Aqui no Japão e no Brasil também, eu acho que não é diferente, no mundo inteiro deve ser igual. Quando acontece um acidente, você tem 3 responsabilidades na hora daquele acidente. O que é essas 3 responsabilidades? Eu pesquisei, vou estar dando o nome em japonês e em português também, pelo que saiu no Google Tradutor. A primeira responsabilidade é o keiji shobatsu, ou keiji. O que é esse keiji? É responsabilidade criminal. Responsabilidade criminal. Isso é caso você causou um acidente e você teve alguma infração ali, passou no sinal vermelho, não fez o tomaré, ou alguma outra coisa que você não tenha cumprido ali com a lei e foi causado o acidente por causa disso. Você estava no celular, por exemplo. E tudo isso tem uma multa por você ter causado, você não ter seguido a lei, você já leva uma multa por isso, não é? Se você não fizer o tomaré e a polícia te pega ali, você leva uma multa. Se você passa no sinal vermelho e a polícia te pega ali, você leva uma multa. E tem um acréscimo caso você provoque um acidente por causa dessas irregularidades. Passou no sinal vermelho e causou um acidente. Estava no celular e causou um acidente. Isso é o keiji shobatsu. É o keiji, a responsabilidade criminal. A segunda responsabilidade é a responsabilidade administrativa, que é relacionado à sua habilitação. Por causa de você ter causado um acidente ou passado no sinal vermelho ou não ter cumprido ali com a lei, você pode perder ponto na sua carta e com essa acumulação de pontos você pode perder a sua carta. Você fica suspenso ou você perder a sua carta. Por exemplo, se você não sabe, até de 3 em 3 assim que eles vão dando alguma penalidade por isso, né? Até o 3º ponto, até o 5º ponto na verdade, não dá nada. Se você passar, vai perder nos pontos, aí deu 6 pontos que você perdeu na sua carta. Se você perder 6 pontos, você já fica 30 dias suspenso. Se for 9, já é 60 dias. Se for 12, é 90 dias. Mas tem como, se for 30, você ir lá na centro lá de habilitação aqui na região em Hirabari. Se você for até Hirabari e ficar o dia inteiro fazendo aula e no final você passar na prova, você fica só aquele dia suspenso. Aquele dia você não pode dirigir e eles encurtam a sua meio que pena ali e você no dia seguinte já pode dirigir. Quando você pega 60 dias, você faz 2 dias de aula, ainda fica com 28 ou 30 dias. Agora não recordo certinho, mas você ainda fica suspenso. Você pega 90 dias, você acumulou 12 pontos, você mesmo fazendo 3 dias de aula, você ainda fica com 45 dias com a sua habilitação suspensa. Você deixa a sua habilitação lá, vai embora sem e fica 40 dias sem poder dirigir. E se nesse meio tempo você é pego dirigindo, torikeshi, cancelam a sua habilitação. É assim que funciona. Então tem essa responsabilidade administrativa. Gomen, se o português estiver errado, eu pesquisei no Google, né, mas no japonês chama Gyosei no Sekirin. O primeiro era
Keijijo no Seikinin. Terceiro, Minjijo, que é responsabilidade civil. O que é essa responsabilidade civil? Esse Minjijo? Essa parte é o que o seguro cobre. Se você bateu no carro da pessoa, você tem que indenizar o carro da pessoa. Se você danificou o carro da pessoa, você tem que consertar o carro da pessoa. Se você bateu e a pessoa se machucou, você tem que pagar os dias parados daquela pessoa, os tratamentos daquela pessoa, indenização por danos, às vezes relacionados ao acidente. Isso é o que o seguro cobre. Cobriu o daishá da pessoa, por exemplo. Então, essa terceira responsabilidade que entra o seguro. Até essas duas primeiras, o seguro não tem nada a ver com a história. No terceiro é que entra o seguro. O seguro é para isso, para você indenizar caso você cause um acidente, provoque o acidente e tenha que indenizar terceiros. Então, são essas três responsabilidades. Outra coisa, quando acontece um acidente, você precisa ligar para uma ambulância, você precisa ligar para o bombeiro, ligar para a polícia, devido ali à gravidade do acidente e qual for a necessidade do acidente. E quando tá fazendo ali a ocorrência, a polícia, canarazo, é certeza que eles vão perguntar para a pessoa mais afetada ali do acidente como que ela quer que faça a ocorrência. A pessoa mais afetada meio que tem esse direito de decidir como vai fazer a ocorrência. Por exemplo, se vem e batem na minha traseira no meu carro, eu tava parado lá no sinal, um carro vem e acerta a traseira do meu carro. Eu sou o mais afetado, é 100% culpa do carro de trás. Se tem alguma porcentagem de culpa, deu 20-80 para um outro, deu 70-30, né? Então, o mais afetado é o que mais tem, assim, direito de decidir porque foi o mais afetado. E a polícia, né, pergunta se a pessoa se machucou, eles perguntam depois, até ficam ligando para a pessoa, falam, como é que ficou o acidente? Você foi no hospital? Quantos dias você tá tratando? Quantos dias o médico deu de atestado para você? Por que que eles fazem isso? Tem duas formas de você fazer a ocorrência ali quando acontece o acidente. O primeiro é bussondiko. Bussondiko é coisa material. Mono significa coisa material. Tem como você falar, não, consertando meu carro tá tudo certo. Não precisa de mais nada. O seguro, ele cobre essas indenizações independente da ocorrência na polícia. O seguro, ele cobre essas indenizações independente da ocorrência na polícia, ok? O seguro vai cobrir os seus tratamentos independente da ocorrência na polícia, tá? Eu vou explicar melhor depois. Então, tem esse bussondiko e o jinshindiko. Jinshindiko é quando tem vítima, a pessoa se machucou. E é isso que a polícia, muitas vezes, eles meio que ficam pressionando para que a pessoa leve o atestado lá na polícia e eles não explicam, às vezes, não explicam direitinho o motivo que eles querem que leve lá ou a diferença que dá em levar ou não levar. Graças a Deus, todos os acidentes que acontecem, as pessoas me ligam e eu às vezes converso com a polícia ali na hora e traduzo e explico para a pessoa ali afetada no acidente qual vai ser o melhor para a pessoa. E qual que dá essa diferença? Se, por exemplo, bateram na minha traseira e eu dou a ocorrência como jinshindiko e eu faço alguns dias de tratamento, a pessoa que bateu no meu carro, na traseira do meu carro, ela tem possibilidade de responder por essa primeira responsabilidade que é o keijijo, criminal, levar multa, ter que pagar multa ou até, dependendo do caso, ser preso da gravidade. E a segunda é da habilitação. Então, se você entrega o atestado na polícia, a pessoa que bateu em você ou você bateu também, você pode responder por essas duas responsabilidades também. Mas se você faz a ocorrência só como bussondiko, é só essa terceira responsabilidade, que é o minjijo, responsabilidade civil, que é a parte da indenização. O seguro ele já vai cobrir todas as seus gastos e de caso você cause ou você seja o afetado pelo acidente. Então, não tem diferença para o seguro qual foi a ocorrência que foi feita, ok? E o que acontece? A pessoa, sem saber, ela pega o atestado porque a polícia falou, se você for no hospital, a polícia não vai explicar isso certinho. Todos os acidentes que aconteceu e eu telefonei, eles meio que enrolaram para que não falasse. Mas eu, já sabendo, eu explico para a pessoa. A polícia fala, depois que você for no hospital, pega o atestado e traz pra gente saber quantos dias você ficou de atestado ou quantos dias você fez o tratamento. Por quê? Porque se a pessoa leva, sem saber, a ocorrência, se foi feita como busson, coisas materiais, automaticamente essa ocorrência muda para um acidente com vítima, porque você pegou o atestado e levou pra polícia. E quem vai ser o afetado por isso é a pessoa que bateu em você. Ou você bateu e você vai estar sendo afetado. Então, caso aconteça isso, uma medida ali que eu aprendi, né,
né, e eu passo isso para as pessoas também, é se a pessoa que bateu em você, vamos colocar como que você sofreu o acidente, tá? A pessoa que bateu em você te socorreu, prestou socorro ali na hora, ou foi na sua casa pedir desculpa, falou, não, Gomenasai, que aconteceu o acidente, eu causei o acidente, eu te machuquei, eu quebrei o seu carro. Teve toda essa atenção com você. E essa é uma das medidas que até os japoneses tomam para saber se vai mudar a ocorrência ou não. Tem pessoas que batem no carro da pessoa e falam, esquece, não quero nem saber de você. E aí os japoneses, eles ficam bravos com isso e vai lá e muda a ocorrência. Leva o atestado. Ele bateu em mim e pediu desculpa. Ele bateu em mim e nem veio me socorrer, não veio ver se eu tava bem. O que aconteceu comigo, com meu filho que tava dentro do carro, com a minha família que tava dentro do carro, ele bateu e ficou quieto, ficou no telefone ali na hora e nem veio falar comigo. E assim os japoneses vão lá e mudam a ocorrência e às vezes chega a multa, chega outras responsabilidades para você ter que responder ou a pessoa ter que responder também. O seguro, ele vai te cobrir 100% independente da ocorrência que foi feita, ok? Entendam isso. Por quê? Nesse caso que eu comecei a falar no começo, a pessoa não sabia que poderia acontecer isso com ela. Por isso que ela ficou brava, me ligou perguntando se era assim que acontecia mesmo. Falou, não, é assim sim. Aí a pessoa ficou brava, né, e não tem como mudar o que aconteceu. E dependendo da gravidade do acidente, por exemplo, se teve alguma fratura, a pessoa saiu sangrando, a pessoa saiu desmaiada. Em casos graves, não tem opção. Já é feita a ocorrência como vítima, como Jin Shinjiko. Mas se foi coisinha leve assim, tipo, ninguém se fraturou, ficou só com uma dor no pescoço, uma dor na coluna, uma dor no ombro, né? Isso daí é acidente leve, mesmo que tenha dor, comparando com um acidente que teve fratura, a pessoa saiu desmaiada, a pessoa morreu. Nesses casos, não tem como conversar para mudar a ocorrência. Já é feito desse jeito e ponto final. E quando acontece uma inflação de trânsito e com isso acontece o acidente, aí aumenta a penalidade, os pontos que vai perder e dependendo do tanto de dias que a pessoa ficou tratando, isso vai mudar para a pessoa que causou o acidente também. Dá para entender? Por quê? Não só passou no sinal vermelho, mas causou um acidente. Dá para entender a gravidade disso? Então, esse tem uma penalidade maior também. E eu pesquisei, se a pessoa num acidente morre, a pessoa fica 7 anos, no máximo 7 anos preso. 7 anos preso se você atropela e mata alguém, se foi sua culpa. Se a outra pessoa teve culpa também, conseguir provar, falou, não, ela atravessou no meio do nada aqui, não teve como desviar e acabei atropelando. Aí pode ser que nem vá preso, porque a pessoa que atravessou teve culpa também. E quando dentro desse acidente, a pessoa ficou mais de 3 meses fazendo o tratamento, ou ficou tratando ali por causa do acidente, ou a pessoa vai presa, ou é 500 mil de multa. Multa, tá? Se você bateu o carro, se a ocorrência tiver como Jin Shinjiko, ok, pessoal? Por isso que dá diferença para outra pessoa, se você mudar a ocorrência ou não, ou até para você mesmo. Se a pessoa ficar mais de 3 meses fazendo o tratamento e você passou no sinal vermelho, você atravessou a faixa, você tinha 100% de culpa e a pessoa ficou tratando todo esse tempo, tem a possibilidade de vir 500 mil de multa. Mais de 30 dias e menos de 3 meses, é de 300 a 500 mil de multa. Se for mais de 15 dias e menos de 30 dias, é de 200 a 300 mil de multa. Se for menos que isso, é de 120 mil a 300 mil de multa. Isso depende de se for mudado a ocorrência ou dependendo da inflação que aconteceu ali de trânsito. E também, quando você passa no sinal vermelho e a polícia te pega, você perde ponto e leva multa. Mas se nisso você causa um acidente, você perde mais pontos ainda. Por exemplo, isso dependendo de quanto tempo que a pessoa ficar tratando também. Por isso que depende muito do tempo de dia que a pessoa ficou tratando, porque isso vai demonstrar a gravidade do acidente que aconteceu. Quanto mais tempo ficou tratando, mais grave foi. Se foi menos tempo, menos foi grave ali. Então, isso dependendo, por exemplo, se só você 100% você foi culpado, mais a inflação, então é mais 20 pontos. E quanto mais vai passando esses pontos, é mais você já perdeu a carta. Por exemplo, morreu a pessoa, perdeu 20 pontos. Então tem um limite, acho que era 15. Com 15 você perde a carta. E depois dos 15, é tantos anos você vai ficar sem poder tirar a carta. Tem isso também, se você não sabia. Tem todo um tratamento nessa parte do acidente, tem todas essas responsabilidades, dependendo da gravidade do acidente, vai mudar o tanto de ponto que você pode perder, o tanto de multa que você pode ter que pagar ou fazer a outra pessoa pagar. Mas no meu ponto de vista, se a pessoa te socorreu, prestou todo o socorro ali quando aconteceu o acidente, não tem a necessidade de você mudar a ocorrência para um acidente com vítima. A pessoa vai perder a carta, levar uma multa absurda de cara. Às vezes não tem a necessidade disso. Eu nunca recomendei a pessoa entregar o atestado
reportado lá na polícia. Por quê? Acidente ninguém faz de propósito. Às vezes é um descuido, amanhã pode ser você. Eu penso desse jeito. Eu sempre tratando um acidente, eu penso, nossa, graças a Deus que não fui eu que causei e nem sofri o acidente. Então, a gente tem que pensar no próximo também. Eu imagino e eu entendo e eu trabalho desse jeito. Então, eu nunca recomendei a pessoa entregar o atestado. E quando a pessoa causa o acidente, eu falo, ó, é bom você ligar lá. Quando é muito grave assim mesmo, sabe? Falo pra pessoa pedir desculpa ali na hora, falo, não, deixa que eu tenho seguro. Aí eu converso com a outra pessoa envolvida no acidente, falo, não, gomene o meu que mais tem, não sei o que. Eu dou ali o meu suporte na hora que acontece, para que não aconteça nada de ruim pro cliente e nem para outra pessoa também, porque ninguém quer isso. Então tem todas essas 3 responsabilidades. Se você não sabia, funciona desse jeito a lei e as regras aqui no Japão. Kankenai o Brasil como é, aqui no Japão é assim, e se a gente tá aqui, a gente tem que obedecer e seguir as regras e leis do Japão, tá bom, pessoal? Então, se você não sabia, se você tem alguém que está sofrendo, está passando por algum acidente assim e não está entendendo por que está acontecendo tudo isso, manda esse vídeo para essa pessoa para esclarecer um pouquinho. Tem muito mais coisas que eu posso estar falando, mas vai ficar um vídeo muito longo e às vezes chato também, mas é uma coisa que aconteceu e eu quis fazer esse vídeo para estar esclarecendo e ensinando essa parte também. Ok, pessoal? Muito obrigado, Deus abençoe, tamo junto.